Fica paradinha ali só pra eu fazer uma foto. Nossa. Na cadeira aqui hoje comigo, Fernando Tomanic, o cara da pizza de São Paulo. As mais famosas pizzas de São Paulo, inclusive pizzas premiadas, né? Algumas delas. É, muito boa aqui. Fui muito bem recebida. Foi a primeira que eu comi aqui, sabia? Ah, Foi é? muito boa. É, seja muito bem-vindo ao Na Cadeira. Vou deixar você se apresentar oficialmente. Então, para todo mundo que segue aí o Na Cadeira, meu nome é Fernando Melo, mais conhecido como Fernando Tomanic, e muitos, por onde comem pizza ao redor do mundo, saem me mandando posts, prints e mandando sugestões de pizza. Seja porque é uma pizza italiana, seja porque gostou, seja porque é uma inovação, e assim é aí um pouco da minha história, né? Toda ela baseada e voltada em cima da alimentação. E hoje eu tô aqui na cadeira pra gente bater esse papo. Sou empresário, 42 anos, pai de 3 lindos filhos, o João, de 19 anos, e 2 pequenininhos, uma menina de 4, que é a Valentina, e o pequeno, Luca, de 3 aninhos, que já faz muita bagunça. E uma linda esposa chamada Thaís Benavides, que é a minha psicóloga do dia a dia, né? Ela que cuida de mim, ela cuida dos pacientes, mas faz eu ir mais longe. Afinal de contas, do lado de cada bom homem, né? Tem uma maravilhosa mulher ao lado. E essa é a minha esposa. Primeira aqui, coisa, o Tomanic não é sobrenome? Não é, você acredita? Sério? Fui iludida? Foi iludida. Foi por causa do nome da pizzaria. Foi por causa E do o que nome é da- Tomanic? Tomanic, na verdade, é uma família. Aham. Todos eles de musicistas, arquitetos, na grande maioria, famosos. E o senhor Otacílio Tomanic foi o cara que fundou a USP, né, a Universidade de São Paulo. Então a família é bem conhecida, assim. E aí, como o meu negócio se chama Tomanic, porque está numa avenida chamada Otacílio Tomanic, que é muito famosa, sim. aí acabou virando sobrenome. Sobrenome, caramba. Antes da gente começar seu cabelo, Fernando, tem um presente pra você. Ah, é? De Ai, presente? eu sou uma boa anfitriã, sabe? Ah. Ó, presentinho da Betopine pra você. Posso abrir? Claro. Aqui ao vivo? Ao vivo, tem um lacrezinho aqui, ó. Uau, Pode pra puxar. dizer que é exclusivo. Aqui é outro Deixa eu nível, ver. cara. Ó, Ó, sei que você é um Vamos. cara que gosta também de se exercitar e que gosta de preto, Ah. né? Então, assim, Vou. isso aí você vai Tô usar curioso agora pra muito. saber o que é. É. Pra treinar e Acho é até que você preto. pode estrear, de repente, no evento aí, hein? Será? Olha só. Ó. Isso é uma camiseta tecnológica. Gostei da cor pra Gostou começar. da cor? Gostei. Você gosta da bastante daquela que não textura. dá bolinha, não desbota. Essa é daquela que a gente pode usar em qualquer condição e não vai dar cheiro Exato, e tudo é mais? essa mesmo. É. Uau, Ó, e o gostei. pessoal do Na Cadeira aqui tem 15% de desconto com o cupom NACADEIRA15. Vou deixar aqui na tela pra vocês, que o pessoal aqui é bem tratado, né, E eu Fernando? posso usar esse cupom? Hã? Você pode usar também, lógico. Então já vou usar, gostar. Ó, gostei. Aí, Parece que tem curtiu? um caimento bom. E é super fresquinha também, você vai Gostei. gostar. É bem seu estilo. Vou guardar aqui pra você. Obrigada, Gostei. Betopine, pelo E eu apoio tô de preto, aqui. ó. Pois Já é. acertaram, Já acertaram vai. na cor. Pois é, você vai curtir. E tem outras cores também, mas é uma linha bem pra quem gosta de estar sempre básico, mas bem arrumadinho, sem estar desbotado, sem estar todo empelotado, né? Fernando, primeiro eu vou falar pro pessoal que é barbeiro que tá assistindo esse episódio, quem me apresentou, Que gosta de Fernando, pizza, né? Se tiver alguém que não gosta de pizza, sai daqui. Comenta. Se você não gosta de pizza, comenta. Agora, se você gosta, comenta qual é a pizza que você mais gosta, que depois eu vou responder qual é a mais vendida no Brasil e no mundo. Ah, é? Qual que é que você mais gosta, Fernando? Que eu mais gosto ou que eu mais vendo? Que você mais gosta, pessoal? Todas. Não. Eu gosto de Tem que pizzas ter uma, com assim. queijo e mistura de salames. Então, assim, Pepperoni é a minha favorita. eu já vou um presunto de Parma. Eu sou sim. louco por presunto de Parma, mas o bom presunto de Parma se chama Ramon, né? Então, assim, uma pizza com Ramon. Um bom queijo. Bem pouco queijo, mais Ramon. É a minha predileta. E talvez uma rúcula ou uma folha ali, vai bem. Mas Aquela, como que chama aquela premiada sua lá, que tem Ramon nela, não tem? não, dela tem pepperoni. É pepperoni? Eu tenho uma pizza que se chama Philadelphia Premium.
Nossa. E aí aqui vai dar história, hein? Aquilo ali é um Se você tá seguindo aqui pecado na aquilo. cadeira e já comeu um produto com cream cheese Filadélfia, você está diante do cara que fez o cream cheese ir para as cozinhas no Brasil, né? Em Foi 2000, culpa sua, graças a você. Sério, graças a Deus. Fernando? Como que Em foi 2009, a Kraft Alimentos, que é a detentora da marca Filadélfia aqui no Brasil, eles estavam vendendo só aqueles blizzers, sabe? Que você passa no pão. isso? Aham. Pra vender como requeijão. 2007, acho que 2008, 2009. Falou. Tchau, tchau. E aí eles estavam no Brasil, mas o volume não dava conta, né? Tipo, é muito pouco. Imagina o quanto que você passa ali de cream cheese no pão. Aham. Eles vendem tonelada, que é fazer produto. E aí em 2009 essa empresa ela era gerenciada também pela BRF, né? Que é a Sadia. E aí um diretor lá falou, tô com um problema. Se não bater tal meta, a empresa quer ir embora, tipo, desistir do Brasil. Aí eu já conheci o produto, porque eu morava fora, já morei fora. Aí eu falei, pô, como assim? Cream cheese é muito bom. Aí a gente começou a desenvolver alguns produtos. E aí, a princípio, eu pensei em fazer tipo uma substituta do frango catupiry. Aham. Só que eu percebi que o pessoal não gostou. Porque você fala frango catupiry já tinha uma memória, né? Aham. Do que experimentar. E aí a gente decidiu conectar com o peito de peru. Vocês vão lembrar que na época de 2009, Era- 10, tudo era Tudo light. era peito de peru. E tudo Meu- era light. Foi Aham. quando lançou aquela H2OH, que era tipo uma proposta de um refrigerante que não era refrigerante. Aham. Então a gente pegou bem essa onda aí da saudabilidade, do verde e tudo mais. E aí eu consegui conectar, criamos uma receita de pizza e lançamos em 30 pizzarias ao mesmo tempo em São Paulo. Aí, como em quase todos os negócios, né? As pequenas pizzarias começaram a copiar as grandes e aí se difundiu. Você E aí- salvou a marca. Salvei a marca. E aí começou a pegar. Hoje, a categoria, né, cream cheese, ela vende 20% de todos os tipos de requeijão no Brasil. Então, Caramba! assim, tudo bem, passaram quase 15 anos, mas foi um excelente resultado. E aí a história dessa pizza que a Ellen tá falando é porque eu precisava dar um upgrade nela, porque aí todo mundo tinha, né? Eu Aham. lancei a pizza em todas as pizzarias, de amigos, de parceiros, e aí eu precisava ter uma exclusiva. Aí foi aí que eu fiz uma combinação do peito de peru com pepperoni, que é um tipo de combinação que lá fora usa bastante, tipo variações de embutidos, né? E aí a gente colocou peito de peru, Filadélfia, pepperoni e manjericão. E aí ficou um arraso e nós fomos para um Não, campeonato aquilo é um negócio... em 2018 e aí ficamos em quinto lugar como melhor pizza de São Paulo e 14º Brasil. E aí a pizza estourou e até hoje, desde 2018, ela é uma das mais vendidas. Caramba. E muitas pessoas copiam ela, inclusive se você é do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre, um amigo meu pediu a licença para fazer a pizza, o Zeca, da pizzaria do Zeca, ele tem uma rede e ele acabou de lançar aí. E vai estar aqui em São Paulo, na feira de gastronomia. E ele falou, agora eu quero provar de verdade, porque eu copiei só pela internet. Nossa, e uma coisa que eu quero falar, que se tiver algum dono de pizzaria aí assistindo, uma coisa que eu gosto muito lá, que vocês não têm miséria com manjericão não, viu? Porque tem gente que bota um... Ah, gente, pelo amor de Deus, gente, o troço nasce na rama ali, ó, vamos colocar, a sua vem com força. Eu amo manjericão. Você acredita que eu tinha lá em BH, eu tenho que fazer isso aqui de novo, eu tinha o meu pezinho, eu sempre completava as pizzas com o meu manjericão. Eu tenho em casa. Ah, eu gosto demais. Eu gosto E demais. manjericão é assim, dá muito sabor, né? E o aroma também, entendeu? Onde você coloca manjericão, o realça o sabor, o aroma, né? E tudo fica maravilhoso. Fernando, você falando esse monte de coisa aí, então, como é que é? Você é herdeiro? Você é boy? Como é que fala aqui em São Paulo? Porque quem me apresentou você foi Danilo Moretti. E falou que te conheceu numa outra fase. Eu queria saber de onde É você verdade, veio. né? Aqui é na cadeira Na e na cadeira Danilo Moretti Danilo é já famoso. passou por aqui, inclusive. É famoso. Já teve o episódio dele, um dos mais assistidos, inclusive. Uau. Vou até colocar ele de recomendado aqui. Então marca o Danilo aí e fala, ó, seu amigo tá lá na cadeira. Eu conheço o Danilo há acho que uns 15 anos, mais ou menos. E era outra fase, né? A fase mais doidão, assim, mais
Você tem um Solteiro, podre do né? Danilo pra contar aí pra Os nós? podres do Danilo? Ah, deixa eu pensar aqui. Os podres do Danilo. Acho que eu não tenho muito não, porque eu já conheci ele certinho, Já assim. conheceu ele certinho, já tinha mudado, né? Ele tava certinho e eu que tava mais me endireitando ali, É. né? Namorando, casando, ele já tava certinho. Não tem uns podres pra contar pra vocês. Só que eu tenho uns podres assim, tipo, hoje você acha ele, né, todo arrumadinho, cara de boy, mas ele é quebrado, o Danilo é quebrado, Ah, é Danilo quebrado. é. Danilo não esconde, A não. verdadeira quebrada. E você, Fernando? De onde que você surgiu pra virar esse empresário que é Nossa, hoje? eu não surgi, eu fui fabricado. Você foi fabricado? Se tem algum barbeiro aí, pai, né, ou barbeiro, é barbeira que fala? É barbeira. Barbeira, mãe, né? Eu fui fabricado, afinal de contas, meu pai é empreendedor, meu pai é um empreendedor de mão cheia, aquele cara que sempre pega alguma coisa e faz dar resultado. E aos 12 anos eu queria uma motinho chamada Mobilete. Só vai saber quem tem mais de 35, 40. Ah, não faço ideia do que é. Não. Os novinhos vão achar que é um scooter, né? Mas era uma motinho da gravando. época. E na época eu queria essa motinho. Meu pai falou que não ia me dar de forma nenhuma. E aí eu falei, então tá bom, se você não vai me dar, eu vou trabalhar. Ah, foi assim? Aí meu pai, eu tinha 12 para 13 anos. E existia ainda um emprego que chamava empacotador. Você ficava no supermercado empacotando as coisas. Aqui ainda tem, sabia? É? Aqui em Eu vi no Alphaville, Mambo, eu vi no tem. Mambo. Retornaram O único isso. lugar que eu vi. É. Porque lá em BH, cada um se vira e guarda suas coisas na sua sacola. Não, aqui acho Inclusive, que... tem lugar que você tem que levar a sua sacola ainda e guardar sozinho. E aí na época tem um shopping aqui em São Paulo, muito antigo, chamado Eldorado. E dentro desse shopping tinha um supermercado. E aí bombava. E aí imagina, você vai no shopping fazer compras, era tipo a elite, né? Tipo, só as granfinas. E aí meus amigos trabalhavam lá e ganhavam muita caixinha. Mas muita, assim. Vai, dinheiro de hoje, tipo 5 mil reais. Eles ganhavam tipo 1.000 e ganhavam 5 mil de caixinha. E eu falei, vou Caramba. trabalhar lá. Só que aí eu teria que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Meu Você pai tava falou, com quantos anos? 12 para 13. Nessa época, com 14 anos, já era tudo ok, né? Você trabalhar. Tanto que eu tenho meu primeiro registro em carteira, eu tenho 14 anos de fato. É. E aí, nisso, meu pai falou, não. Vem aqui me ajudar, não quero que você estude à noite. Se você estudar à noite, você já não tem uns parafusos a menos, né? Não vai dar certo. E seu E pai aí- tinha comércio de quê? E aí, meu pai sempre foi vendedor, meu pai foi diretor da Nestlé, né, de vendas da Nestlé, e ele tinha acabado de sair da carreira de executivo para montar o negócio. E aí foi quando ele montou a Tomanic. Então a Tomanic é foi um ele negócio que de família. montou. Eu brinco que meu pai fez a parte mais difícil, que foi subir os tijolos, colocar o telhado, fazer a parte mais árdua, né, de um negócio. Claro que eu tô sendo ilustrando aqui. E eu fui o cara que depois fiz o enxoval, assim, deixei as coisas mais modernas. Mas quem pagou o preço mesmo no começo foi ele. Mas eu tenho, se você entrar aí no meu Instagram, você vai ver que tem uma fotinho lá, eu tirando o pedido da pizzaria, assim, numa canetinha e um bloquinho de rascunho. Caramba, então a Tomanic foi a sua vida toda ali, Sim. cara. Mas eu não pensava em ter carreira disso, né? Não. Eu neguei por muito tempo, assim, porque a vida de comerciante é muito difícil. Não sei se depois a gente vai falar, mas hoje eu dou aula sobre isso, né? Mas é muito difícil, né? Você sobe, levanta a porta, baixa a porta. Deve ser tipo o barbeiro, né? Que, pô, abre lá o comércio, fecha Lava o comércio. a toalha, e limpa, lava banheiro, faz Isso, tudo, recebe, corta. Tem gente que faz tudo, né? É comércio, né? Então, e tem dia que é E o bom. comércio de alimentação também é muito difícil, né, Fernando? Porque você manter padrão, né? Você consegue um nome, aí o pessoal quer preço, você quer, né? É muita coisa, né? Muito Sim. prato para equilibrar, né? É bem complexo, mas também é parecido com barbearia. Abaixa Se só um você pouquinho. for pensar, tem muitos dias ociosos, né? Sim. Aí tem o dia que bomba, que sua agenda falta horário. Aí tem a famosa demanda que você fica ali. Hoje em dia, acho que a maioria dos barbeiros profissionais e que seguem vocês aqui, claro, já tem aquele todo o processo de agenda, mas no passado não era, né? Não Você ficava ali tinha. com a porta aberta e esperando uma boa alma sentar na cadeira. E o comércio lá atrás era isso, né? Você ficava esperando o cliente chegar e tinha dias bons, dias ruins. E quando que você abraçou a pizzaria e falou assim, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida?
Ó, existem as pessoas que são cristãs que vão me entender e as que não são cristãs vão saber também. Existe um negócio chamado a parábola do filho pródigo, já ouviu falar? Que é aquele cara que pega tudo, vai embora e depois volta com uma mão na frente e outra atrás. Eu fiz mais ou menos isso, só não voltei com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu tinha uma boa vida já em meados de 2007. Boa vida mesmo, assim, já tinha moto do ano e tal. Só que eu não queria mais ter essa vida de comerciante e era difícil de eu negar, né? Tipo, falar, pô, não vou ajudar minha família, o negócio é meu. E aí eu fui morar fora, me dei super bem lá fora, não tinha intenção mais de voltar, voltei de férias e acabei ficando pra sempre. Mas você fazia o que lá fora? Fui pra viver assim, pra tipo, tocar a vida como um brasileiro que vai morar no exterior e faz de tudo. Fiz de tudo. Lavei prato, Nos entreguei Estados Unidos, pizza, você foi? fui pra Austrália. Pra Austrália. Lavei prato, fiz pizza, entreguei pizza, fui pedreiro, Você fui saiu montador de móveis. do Aí- negócio do seu pai pra ser pedreiro, Exatamente, montador. por isso que eu falo essa questão, né, do filho pródigo. Aham. E aí meu pai não acreditava, ele falava assim, como assim? Aí você é pedreiro, tipo, aqui você não arruma nem sua cama. Eu falo, é. E aí foi talvez o período que realmente eu virei homem, assim, né, no sentido que era eu por eu mesmo. E bem longe, né, Bem Fernando? longe, Você podia ter ido ali pra perto, né? Mas sem você... o suporte de ninguém, não conhecia ninguém quando eu fui pra lá. Mas como já era empreendedor aqui, desenrolado, né? Fiz bons amigos, fiz vida lá. Em um ano eu já tinha um apartamento imobiliado, carro, um bom recurso. E não pensava em voltar, de verdade, porque a vida lá era muito boa. Dizem que lá é maravilhoso, né? pra Maravilhoso. viver. É o Brasil que deu certo, pra falar. É sério, porque assim, é clima tropical, é seguro, as pessoas são alegres, quem trabalha ganha dinheiro, o trabalho braçal lá. Estamos falando em 2008, eu fazia mais ou menos uns $5.000. Caramba. Na época, uma moto, que hoje, quem gosta de moto aí, uma R1, uma S1000 da BMW, que hoje custa R$120.000, R$150.000 aqui, lá era $15.000. Quer dizer, em 3 meses de eu serviço comprava. você comprava. Então, assim, eu vivia como um rei, andava com uma pacoteira de dinheiro, um E ainda a relógio. densidade demográfica lá é ridiculamente baixa, né? Baixa, Você é é. uma pessoa a cada não sei quantos quilômetros, praticamente. Lá a população completa da Austrália, eles têm o tamanho do Brasil, mas a população total é o estado de São Paulo. Olha Era, que né? loucura. 20 e poucos milhões de Mas de cresceu, habitantes. vamos dizer, proporcionalmente também. Isso não é muita Aí eu coisa até pensei em diferente. ficar lá, abrir uma pizzaria lá, abrir algum negócio e tal. Mas acabei vindo de férias, aí aconteceram várias coisas, a gente abriu uma outra empresa aqui, acabei ficando. Eu tenho um cliente lá na Austrália, sabia? Ah, é? Ele vem uma vez por ano, o Gabriel. E ele, Pra e ele- cortar o cabelo com você. toda vez ele vem para tirar férias, ele vem cortar o cabelo comigo. Uau, E que ele legal. ele é sócio de um restaurante lá. Sério? Aham. Onde? Sabe a cidade, não? Ah, eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu te falo. Não, tá vivendo bem o Gabriel. Não importa Pois onde é. ele tá morando, tá vivendo Não sei bem. se ele vai ver isso aqui, mas agora eu tô em São Paulo, tá, Gabriel? Não vá pra Minas. É. Mas e aí, Fernando, você voltou de lá, por quê? Como que foi? Não, voltei na verdade de férias mesmo, porque vai dando um ano que você mora fora, pra quem já teve essa oportunidade, e não precisa ser fora do país, né? Às vezes você pode morar, tipo, igual você, sua família tá em Minas, né? Aham. Aí você vem pra São Paulo, você acaba perdendo suas referências, amizades e tal, distante às vezes da família. Aí ia vencer minha passagem, eu pensei em perder ela, né? Que você tem um ano pra usar a volta. E aí umas pessoas falam, pô, não perde não, velho. Vai lá no Brasil, fica um mesinho. Só que aí quando eu cheguei aqui, imagina, moleque da periferia, morando fora, eu tava no auge, né? Tipo, Nossa, mulherengo, com dólar, ganhando em dólar? ganhando em dólar, mulherengo, e aí, tipo, eu fui gostando. Aí eu falei, vou ficar mais um pouquinho, né? Aí fiquei mais um pouquinho, um pouquinho. Aí quando eu fui ver, eu falei, pá, já vou emendar no verão, já já é o Natal. Aí acabei ficando, e aí acabei não voltando por outras circunstâncias. E aí meu pai foi pra lá, ó, que engraçado. Ué? Aí meu pai falou, preciso tirar férias, vou viajar. Falei, vai pra lá, eu tô com a casa, o carro. Na época eu namorava uma australiana, com todo respeito à minha esposa, né, muito antes dela. Mas eu namorava uma australiana, falei, só não pode ir, né, ficar com a minha Não é namorada. assim tudo que eu tô compartilhando, não. Mas aí ele foi pra lá, ficou lá 3 meses, aprendendo inglês, estudando, saía com os meus amigos lá.
Meus amigos, Que tipo, legal, apadrinharam cara. meu Aham. pai. Meu pai tem um espírito bem jovem, assim, então foi legal, foi legal. E aí, nessa volta, você já voltou para a pizzaria? Aí Ou na demorou um volta pouquinho? foi um momento que meu pai, eu acho que sentiu muito, Aham. né, eu ter ido embora. E aí eu falei pra ele, olha, da maneira como que a gente faz hoje, eu não quero. Aí eu meio que truquei. Pra quem joga carta sabe, né? Fui lá e chamei no truco meu pai e falei, ó, eu topo ficar, mas do meu jeito. A partir de agora, você me dá um tempo, eu vou tocar as coisas do meu jeito. E aí eu peguei tudo que eu já tinha de experiência, eu sou publicitário, né? Já tinha trabalhado em agência de publicidade e tal. E aí implantei um modelo de negócio que pudesse hoje, sexta-feira. Pode falar o dia? Já falei, Pode, né? pode É falar. sexta-feira, quase 8 horas da noite, eu tenho uma rede de pizzarias e eu tô aqui cortando o cabelo. Não é a realidade de um comerciante, um dono de pizzaria, um dono de restaurante. Mas isso não foi quase 15 anos abrindo e fechando porta. Abrindo e fechando porta. E aí eu falei pra ele, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida, já tinha perdido várias namoradas, já tinha perdido. Tinha quase me tornado um alcoólatra, porque. Sério? Sério, porque como eu saía tarde. Vida de quem mexe com restaurante não é fácil não, né, Então Fernando? imagina, olha que louco, né? E foi. Eu saía tarde, eu ia pra balada. Quando eu chegava na balada era 1 hora da manhã. Todo mundo já tá high, né? Todo mundo já tá bem. Aí o que eu fazia? Eu tinha que tomar pra ficar naquela mesma frequência. Entendi, pra acompanhar o pessoal. E aí eu comecei a tomar uísque, até uma hora que eu já tava tomando uísque puro e uma garrafa inteira. Que isso, cara? Ou quase Tá uma fazendo garrafa. quanto por litro? É. Aí chegou uma época que eu fiquei enjoado e eu só tomava o meu uísque. Aí eu andava com uma uisqueira, sabe? Igual Meu aquelas de Deus, que alcoólatra, assim. nível. E Nossa. aí tinha balada que o segurança já me conhecia, sabia que eu era enjoado, só entrava com o meu uísque. Aí eu dava pro cara por fora, aí ele colocava o meu uísque lá e era isso. E aí eu falei, não, eu quero conseguir ter uma vida mais social, de tipo, pô, poder ir num casamento, poder ir numa festa, poder sair pra jantar no final de semana. E aí foi quando eu pensei em começar a construir uma equipe. E aí, com a construção dessa equipe, é aí que tudo começa a ficar bom na minha vida. Entendi. Antes disso Então seu era... pai topou o truco, né? Te deu Topou. autonomia. Na época a gente tinha 2 lojas, ele falou, ó, tente uma. Se é ruim, pelo menos tem a outra. E aí, em 6 meses, 1 ano, já estava tudo ok. Aí ele me deu a outra loja e falou, não, pode tocar. E desde 2009, um beijo pro meu paizão, Ricardo Barros. Ele não sabe o que é pisar na pizzaria e só recebe. Então Sério? faz 15 anos Tá que ele só só recebe curtindo? dividendo. Eu falo que eu sou o Caramba. melhor investimento da vida dele. Caramba! Ô, Fernando, e hoje são quantas lojas? A gente tem 6 operações, sendo que dessas 6 operações, 4 são de pizza e 2 são de yakisoba. Ah, é? Tem yakisoba também. E em breve burger também, depois É? em breve parmegiana e Yakisoba é aqui em Alphaville ou não? yakisoba por enquanto só tenho na unidade de Osasco e do Butantã. Ah, legal. Mas em breve vai ter aqui também. Ô, Fernando, e esse sucesso todo aí, você entrega a receita pra galera? Eu falo de tudo, sério, eu entrego. A única coisa que eu não entrego... Você já comeu minha pizza doce? Não. Não. O dia que você comer, você vai ver que ela não é a massa da pizza. É uma massa tipo semi-folhada. E essa massa eu desenvolvi com uma parceira. E aí eu, na época, não paguei royalty, nada pra ela. Ela não trabalha mais comigo. Então a gente prometeu que a única coisa que eu não compartilharia era essa massa. E é o que o pessoal mais pede. Porque É. eu tenho uma pizza de banoffee. Que é a única pizza de banoffee Ah, assinada não, pela eu Nestlé. comi sim. Agora eu tô lembrando, comemos Então na você- casa do Danilo, inclusive. Então você vai lembrar que a massa não é massa de pizza, é uma massa que parece uma Aham. bolacha. É verdade. E aí Você essa falou eu- o sabor e a Camila falou muito dela, inclusive. Aí Aí essa daí quando eu não chegou, entrego. não deu pra quem quis, assim. Foi, Não, a pizza é foi incrível. veloz. Sempre que a gente reúne aqui, a gente pede. Fernando, como que é? Depois de um tempo você resolveu compartilhar com outros donos de pizzaria esse sucesso todo. Tem quanto tempo que você foi para o digital? Porque o Fernando hoje, né, já tem aí as mentorias dele. Como é que foi isso, cara? Vamos lá. Na verdade, o que eu tô fazendo hoje, Ellen, é o resultado de um trabalho de quase de 20 anos, porque há 20 anos atrás meu pai montou uma associação de pizzarias, que é a única que tem no Brasil, que se chama Associação Brasileira de Pizzarias. E lá a gente começou um senso de comunidade, sabe? Hoje, para quem tá assistindo aí, é muito legal, né? Já sabe, pô, segue a Ellen, segue o Danilo, segue o Elias, segue os barbeiros. E tem esse senso de comunidade. Mas
Não existia isso lá atrás. Então, meu pai montou essa associação para poder conversar com outros donos de pizzaria, de restaurante, porque ser empresário é solitário, né? É. Às vezes você tá ali passando por uns problemas, ou você quer desabafar, ou você quer pedir um conselho. E aí ele montou essa associação. E aí essa associação cresceu, só que chegou uma hora que, como ela é uma associação sem fins lucrativos, tinha um teto, né? E aí eu via que precisava puxar mais, precisava entregar mais. E aí em 2015 eu fui convidado pelo Sebrae para fazer 1 ano de palestras com eles, para donos de pizzaria, mas pegando a metodologia do Sebrae e colocando uma copy, uma narrativa, uma coisa mais personalizada, né? Que o Sebrae entrega, tipo, aleatório. Assim, serve para barbeiro, serve para dono de restaurante, Muito serve para genérico, mecânico. né? O conteúdo. E aí eu lia a matéria e meio que redigia, sabe? Um termo, uns exemplos. E aí deu muito certo. A gente começou com uma turma de 78 pessoas e terminou depois de 1 ano com 61. Então terminei melhor que uma faculdade, né? Caramba. Com performance de cadeiras. E aí deu certo, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo, eu gostei de me colocar como educador. Só que aí acabou não andando, a gente tem outras empresas. E aí nesse processo todo eu deixei meio que hibernado esse processo de tipo dar aula, de ensinar. Fui ainda dar umas aulas no Senac e dava de vez em quando palestras em grandes feiras de gastronomia. Para falar do meu negócio. Eu tenho uma palestra bem antiga que até eu acho que é legal eles saberem, né? É How to Make 1 Million. É como fazer 1 milhão. Porque no Brasil, na nossa cultura, é ganhar 1 milhão. E em qualquer lugar do mundo não se ganha, Não se ganha, se fabrica. faz, né? Então o make é de fabricar, de fazer, né? E aí eu comecei a dar essa palestra, How to Make 1 Million, né? Como fazer 1 milhão. As pessoas começaram a me chamar. E lá eu ensinava algumas técnicas de como escalar a venda e como também ter um negócio com performance, com lucro, com faturamento e lucro. E aí isso deu certo, mas aí eu tinha outros negócios que a gente estava tocando paralelo. E em 2019, que é a entrada do digital assim mais forte, eu conheci um cara chamado Érico Rocha, né, que vários devem conhecer, que é o famoso cara do 6 em 7. Não sabia o que era esse tal de 6 em 7. Fui lá, fiz o curso dele. Entendi qual que era a regra do digital. E aí falei, ok, 2020 eu vou lançar. Aí veio a pandemia. E eu também... Chegou a Valentina, minha menina de 4. Eu falei, não vou começar nada novo, sendo pai de novo e tal. A gente acabou se deixando hibernado. Aí eu falei, 21 vou lançar de novo. Aí chegou o Luca, que é o meu caçula. Aí eu falei, Mas que você tá lançando é filho, né? Faz o lançamento, é diferente. E aí eu falei, bom, vou segurar um pouco. Você vai tentar fazer 6 em 7 anos? Como é que é? E aí, nesse processo todo, eu acabei dando uma segurada. Em 2023, a gente começou a rabiscar o projeto. E aí, 24 a gente lançou. E aí, fizemos o famoso 6, só que 6 em 1. A gente fez 6 dígitos em um dia. Foi bem legal. E aí de lá para cá a comunidade, né, chama Aceleração Delivery, é para todos os negócios que tem delivery, seja pizzaria, hamburgueria, sushi, marmitaria, o que for que tenha serviço de delivery. E aí a gente escala os negócios das pessoas, tanto em faturamento quanto em lucro. E aí aquilo que a união do que eu já faço há mais de 20 anos, que é acompanhar, aconselhar, guiar as pessoas, só que dessa vez agora de forma profissional, com metodologia, processo, tudo certinho. E que graças a Deus a gente encerrou um ciclo agora. E acho que eu vou te contar aqui em primeira mão, todos os meus alunos de 2024, que iniciaram no meio do ano, renovaram agora 100%. Ah, que legal. 100. Caramba! E aí a gente vai iniciar uma nova turma agora para ficar... Se renovaram é porque estão tendo resultado, né? Ninguém renova né? À toa. A minha frase da vida é: faturamento é ego, o que importa é lucro, né? Então é isso que eu de fato tenho ensinado, principalmente para a galera que já nasceu no digital, né? Porque tá mais fácil de vender hoje com iFood, com todos esses players aí que estão entrando no mercado, Rappi, Meituan e tudo mais. Mas a maioria não ganha dinheiro. Meio que, com todo respeito, às vezes tem um negócio ali, um monte de colaborador e ganha menos que se fosse um PJ ou um CLT bem sucedido.
E aí, eu acho legal até trazer você aqui, Fernando, porque aqui não tem só a galera do digital, né? Quem vem aqui na cadeira são os meus clientes que têm resultados legais que eu gosto de compartilhar e histórias que eu acho inspiradoras para a vida também. Mas eu gosto muito de trazer gente do comércio físico. Porque a galera hoje acha que só tem jeito de ganhar dinheiro com a internet, nada. né? E você foi para a internet depois de estar muito bem sucedido com o seu negócio físico, né? Eu até diria que é um erro você seguir alguém que não tem resultado no físico e só se mostra no digital, Eu né? falo muito disso, porque a galera hoje, tipo assim, não precisa estar no operacional, você não precisa estar 100% lá. Mas eu não acredito naquele barbeiro que quer dar curso se ele não consegue ensinar uma pessoa a viver de barbearia, Sim, entendeu? A garantia que eu tenho é que se eu não tiver o digital mais, o meu pente e a minha tesoura me levam a ter uma vida exatamente. digna também, né? Isso é muito legal, você. É até uma frase que eu uso, né? Não dá pra você querer seguir alguém que te ensina a subir a montanha se a pessoa nunca subiu a montanha. É, Então você tem que seguir pessoas que já passaram pelo processo, que já pagaram o preço, que muitas vezes não tiveram uma facilidade, que sabe o que é viver no pouco, que é falir. Eu mesmo já fechei 3 empresas, então eu falo que eu não sei o que fazer, eu sei o que você não deve fazer. que é mais importante às vezes até, né? Então eu te evito desperdício, te evito erros, né? Então muitas vezes as pessoas chegam para mim, pô, vou abrir uma sociedade. Falar, tá, o que você quer? Ah, que o cara vai entrar com dinheiro. Não, dinheiro você pega no banco, que não vai te encher o saco. E que Não tem vai, dia para você não vai começar, vender sua alma, né? que tem dia para começar e dia para terminar. Então, mas eu não tenho crédito. Não, então tenha paciência, né? Agora, quando se une cadeiras, Agora eu vou precisar que você movimente menos a sua cabeça. tá bom? O Fernando é aquele cara, gente, Sou que vocês italiano. cortam o cabelo dele e ele tá se mexendo o tempo todo. Então você tem que fazer assim e engessar italiano. ele aqui. E eu vou fazer isso te entrevistando ainda. Então você conversa assim. Você consegue, vai lá. Vou me esforçar aqui, eu vou focar aqui, ó. Ó, Eu perdi o fio da meada agora. não, mas eu tava falando do cara. De você aconselhar, né? De o que não fazer. Isso, então assim, muitas pessoas falam, pô, vou abrir uma sociedade. Se é só por dinheiro, repense. Talvez é melhor você pedir emprestado do que abrir uma sociedade por dinheiro. Agora, se une cadeira, e aí legal, né? Porque é na cadeira, a habilidade do seu sócio é diferente da sua. Tipo, às vezes você é um bom barbeiro e o seu sócio é um bom comercial e administrador. Pô, legal. Tá unindo forças, né? Então, porque às vezes quando tem a mesma habilidade, vai ter uma guerra de ego. Tipo, vamos lá, qual que é a decisão? Um exemplo, essa barbearia vai ser o estilo industrial ou o estilo, sei lá, moderno, fashion? Aí fica uma guerra, porque os dois têm a mesma habilidade, né? Então é difícil. Agora, quando você soma cadeiras, habilidades, skills, né, que a gente fala, aí fica bom. Fica bom porque um é muito bom numa área e o sócio meio que acompanha, e o outro é muito bom na outra área e só acompanha. Então, eu acredito nessa união, seja em sociedade, parceria. Eu vejo que é muito disso em casamento também, né? Dizem que os opostos atraem, é por causa disso, porque você vê na pessoa o que você não tem. Então o oposto Completa, né? acaba atraindo. Mas não é garantia de sucesso, às vezes repele, né? Porque como é o oposto, às vezes não te agrada. Então isso é uma das coisas que a gente fala bastante. Questão de gerenciar pessoas, né? Eu acho que se hoje eu tô aqui sentado é porque eu preciso contar isso para vocês. Eu tenho uma sócia hoje que é operadora, mas que ela foi minha funcionária por mais de 14 anos. E aí ano passado ela ganhou a cadeira de sócio por mérito dela, né? Ah, legal 14 isso anos. aí, hein? Um beijo pro Viviane Soares, a Vivi. E aí eu falo que todo dono de restaurante tem que ter uma Vivi, né? Tem que ter uma pessoa como ela, que é dedicada. E ela não chegou pronta, ela chegou como atendente. É. Assim, era uma boa atendente? Ok, uma nota 8, nem era excelente. Mas ela é determinada, tem garra, né? E aí dela, eu dei muita atenção para ela nesses 15 anos aí. Acho que eu tenho poucos funcionários com a mesma eficiência que ela, né? Pensando em liderança, claro que em produção, operação, tenho vários outros.
mas aí eu brinco que eu sou, tipo, como se fosse o pai dela, e aí eu tenho netas, né? Que aí foram as pessoas que ela já treinou. Então hoje eu tenho uma equipe que eu treinei ela, e aí as outras pessoas ela já treinou, Você e fez um eu esquema de pirâmide. fiz o esquema de pirâmide. E aí é isso. E aí a ideia é que, com o passar do tempo, esses que forem se destacando também vão virando meus sócios Ah, das que novas legal. unidades, e assim vai. Mas é tudo por mérito, não é nada por tempo. Ah, é porque eu tenho 10, 15, quer dizer que quando o outro bater 15 é garantia? Não, é por Não. mérito mesmo. Exato. E assim vai. Então eu acredito muito nisso, na soma de cadeiras. Mas também tenho inúmeros exemplos de coisas que deram errado. Eu brinco que hoje eu não gosto de sociedade, assim, a pessoa fala, vamos ser sócio? Eu falo, eu pago para não ser. Nossa, eu também nunca gostei, Fernando. Mas Fui por um breve período de tempo e na primeira oportunidade que eu tive foi assim. No meu caso, foi quando eu tinha minha barbearia, a pessoa queria me ajudar mesmo, porque eu sozinha não tinha condições nenhuma de fazer. E quando finalmente eu tive. Inclusive, ela assiste sempre aqui. Ruth, eu conto sua história toda semana. A minha gratidão a você é eterna. Porque eu falei, Ruth, eu não tenho condições. Ela falou, então eu vou te ajudar, a gente faz uma sociedade. E quando começou a andar com as pernas, a gente pagou as contas ali. Eu falei assim, você me deixa andar sozinha agora? Ela, com todo prazer, eu só preciso garantir a faculdade do meu filho aqui. A gente combinou um aluguel melhor do que ela costumava cobrar, né, pra ficar legal pra ela. E eu saí fora, assim. E aquilo me deu uma paz, um alívio, porque eu dar satisfação pra outra pessoa é muito difícil, né, eu acho. Eu acho que a parte mais difícil é essa, né? Então, se puder evitar, beleza, mas andar sozinho também é ruim. Então, se você não tem sócio, então tenha conselheiro. Tem né? Volto lá pro livro preto, aquele bem grossão chamado Bíblia. Lá fala assim, na multidão dos conselhos a sabedoria, né? Então, sempre que eu vou tomar uma decisão difícil, eu consulto amigos. E aí, como é que o cara que matava uma garrafa de uísque virou o cara que tá citando o livro preto hoje? Eu quero saber disso também, ué. Putz, Eu aí foi muito louco. Ué. Pra quem conhece a palavra de Deus, eu tive uma conversão pelo telefone. Hã? Como é que é isso? Na Austrália. Eu falo foi que, lá? Lá eu conheci Deus. Aham. Me converti aqui, mas lá eu conheci Deus. Mas foi muito. A história é muito intensa porque eu tava numa fase que, tipo, eu falava, nossa, eu tô vivendo um reinado. Eu tinha vários empregos lá. Eu tava numa fase que tipo, eu podia negar trabalho, ganhando bem. E aí, tipo, Deus acho que sabia como me pegar, né? E aí, do nada, eu perdi todos os empregos em, tipo assim, tinha 3 fontes, né, de trabalho. Eu fazia freela, no outro freela, era um monte de freela, mas que dava uma puta receita. E aí eu perdi todos esses freelas em 10 dias. E aí eu olhei pro banco assim e falei, velho, eu me mantenho aqui no máximo 5 semanas, no meu nível, né? Senão eu vou ter que, tipo, não sair mais, tal. E aí, lembro que era uma sexta-feira, normal de trabalhar durante o dia. Nessa época eu tocava obra, sabe? Obra, construção. Eu era o cara que gerenciava pedreiro. Então o cara me ligava e falava, Fernando, eu preciso de 5. Eu saía ligando para vários caras, brasileiro ou não brasileiro, e meio que agenciava os caras. E aí eu perdi todos os contatos. Assim, tipo, perdi as obras, tudo. Mas nada porque eu fiz nada errado. Foi, tipo, meio que uma temporada. Um cara me dispensou porque tava sem serviço, o outro porque arrumou outro, o outro porque ia... Tipo, meio que... E aí eu saí do zero. O seu Mercúrio tava retrogrado. E aí foi muito louco que eu falei, tá bom, vai. Eu morava de frente pra praia, pessoal. Acredite se quiser, já fui surfista por mais de 20 anos. E eu morava de frente pra praia. Eu falei, vou pegar onda. Lembro como se fosse hoje, eu tava olhando pro mar de frente pra praia, literalmente. Morava num morro assim, a praia era lá embaixo. Eu olhando assim, tava bom pra caramba de onda. 8 horas da manhã lá, 8 horas da noite aqui no Brasil. E aí eu preparando ali um pão e tal, ia descer pra praia já pra não subir mais pra casa. E aí nisso o telefone toca, um amigo meu me liga, meu xará Fernando também, mas tem um codinome Boy. Aí o boy me ligou, eu falei, e aí, boy? Ele, e aí, tá no trabalho? Eu falei, não, tô indo surfar. Ele, como assim, indo surfar? Ele sabia que lá era sexta-feira, eu trabalhava, a gente se falava assim. Eu falei, velho, você não acredita, velho, perdi todos os meus trampos. Ele, sério? Eu
Falei, sério. Aí a gente conversou por uns 5, 10 minutos. Aí ele falou, tá bom, velho. E como que você tá? Eu falei, tô meio desesperado, porque eu tenho dinheiro pra ficar um mês e pouco. Depois disso vai ficar ruim, né? As minhas reservas. Apesar de ganhar bem, eu gastava muito bem. Você gastava bem também, né? Bem. Não fui com a Não é cabeça. só uma pessoa que sabe ganhar, sabe gastar também, né, Fê? Não, sim, bebia todo dia, saía todo dia. Tipo, na época tinha acabado de lançar o iPhone. O primeiro, aquele redondinho. Sério? Aí eu nem gostava de iPhone, eu gostava de Nokia, né? Porque na época tinha um Nokia, tinha uma câmera top. Então tinha tudo do bom e do melhor, né? Já tinha carro e tal, moto. E aí eu falei, bom, aí eu vou ter que pensar em vender a moto, vender o carro e tal. Aí ele falou, tá bom. Então vou orar por você aqui, eu vou desligar, antes de jantar vou pegar minha esposa aqui e vou orar. Falei, tá bom. E tipo, não que eu não acreditasse em Deus, mas ok. Desculpa. Eu já tinha minha fé. Mas você eu nunca- foi criado na igreja, essas Não, coisas? zero, Não? zero. Sou o primeiro cristão da minha família, toda. Sério? Pai e de mãe. Caramba. A gente tinha uma linha espírita kardecista na família. Então assim, eu era um cara de fé, mas não conhecia Jesus, não conhecia o verdadeiro Deus. E aí ele desligou de forma sobrenatural. 5 minutos depois me ligou um cara, em inglês, me oferecendo um trabalho. Aí eu, tá bom, tal, beleza, onde que é? Aí ele falou um lugar, eu sabia onde era, mas nunca tinha ido. Tipo uns 1h30 da minha casa, mais ou menos. Eu falei, quando começa? Ele, hoje. E quanto paga? Tipo, um valor absurdo. Tipo, um bom salário na época era $200 a diária, como se fosse R$200 Aham. hoje, né? E era bom pra Tchau. caramba na época. E aí eu falei, pô, mas é $200 o dia? Ele é. Eu falei, começa quando? Ele, hoje. Mas já era 8 horas. E lá a cultura é 6h30/7 horas, você já tem que estar no trabalho. Então se eu ia demorar 1h30 pra chegar lá, eu ia começar a trabalhar quase 11 horas. Aham. Aí eu falei, tá, mas você vai me pagar quanto a diária hoje? 200. Aí eu falei, tá bom. Que isso, cara? Aí, Fernando, ora pela gente. ô boy, ó, já tenho aqui, ó. Que isso, cara? E aí esse amigo, aí eu, ok. Quem quiser oração pro Fernando, pede pro Fernando aqui no comentário, por favor. Pede aí oração que a gente vai orar por cliente, trabalho e tudo mais. É. Isso eu faço O cara lá, é né? rápido. Você faz. Faço lá com o meu time. E aí, resumindo, o cara insistiu, eu fui pra lá. Cheguei no metrô, eu falei pra ele que não sabia chegar naquela rua, tal, porque era um bairro bem distante. Nessa época não tinha Waze, né, galera? Aí ele falou, não, manda o motorista ir lá te pegar. Eu falei, meu, tá muito esquisito. Motorista? Vocês vão roubar meus órgãos, né? Tipo assim, né? Motorista de caminhão, era pra eu montar móveis. Eu falei, o cara deve estar desesperado, deve ser mó B.O. Chegar lá, meu, nossa, vou trabalhar que nem um cavalo. Beleza. Cheguei lá, o motorista foi me buscar. Sei lá, acho que era um alemão, não era nenhum australiano, nada. Aí a gente conversando e tal. Aí no final ele foi me pagar o dia. Aí eu falei assim, pô, quem me passou o seu contato, né? Ele falou, não sei. E jogou o dinheiro assim em cima da mesa. Eu falei, mas tem algum brasileiro que trabalha aqui? Ele, eu já te paguei. Tipo, lá eles são curtos e grossos, sabe? Não fica de conversinha. Aí ele, você vai querer vir segunda-feira? Tipo, desse jeito, grosso. Falei, claro. Aí, beleza. E aí eu fiquei lá por um bom tempo, não sei quem me indicou, não sei como o meu telefone apareceu lá, e eu falo que é Deus, porque não tinha um brasileiro, né? Não tinha ninguém que eu conhecia na empresa. E Deus fez meu telefone cair lá na mão dele. Aí trabalhei um bom tempo lá montando móveis. E você começou a procurar Deus depois daquilo ali? E aí foi muito engraçado, que aí eu contei pra esse meu amigo, né? Só que eu não sabia conhecer essa sobrenaturalidade. Então quando ele falou, vou orar, pra mim não existe esse orar, né? Vou rezar. Tá bom. Aí eu contei pra ele falou, não, logo que você desligou, eu e minha mulher, a gente decidiu que a gente não ia jantar e a gente ia orar só pela sua vida. Então ali eles fizeram uma oferta, né? Pela minha vida. E ali os céus se moveram, aconteceu tudo isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Olha aí só. Quando eu vim, aí agora eu volto lá no início do podcast, quando eu vim de férias, ele ficou, vamos na igreja. Aí ele, muito sábio, falou, que vai ter uma palestra lá de um gringo e não tem ninguém pra traduzir. Mentira, tinha. É tudo artimanha pra me levar pra igreja. Aí eu sei que eu dei uns 10 Pelé nele, não fui. Até o dia que eu fui. E aí o dia que eu fui tremendamente tocado, assim, pelo Espírito Santo. E aí eu lembro que minha única oração era, Deus, eu já fui católico, já fui espírita, já fui no candomblé. Eu não quero mais
tipo ir numa outra religião. E aí, a hora que eu tô descendo a escada, assim, chorando, indo embora, meio que do meu jeito ali, conversando com Deus. Tipo, conversando não, né? Meio trucando, tipo, me dá um sinal. Sobe um cara que era junto com o meu pai, o chefão do espiritismo no centro espírita. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, tô aqui há 3 anos. Ó, Aí eu falei, nossa, se esse cara aqui pra mim era uma referência, né, no Entendi. espiritismo, tá aqui, é um bom lugar. E um aí, sinal melhor que esse, né? aí eu dei um abraço nele, eu chorando, ele chorando, feliz que eu tava lá. E aí, de lá pra cá, 15 anos se passaram. Estou aqui, firme com o Papai do Céu, junto com Jesus e firme. Que legal. Muita gente conta as histórias de conversão aqui, são uma mais interessante que a outra, assim. Mas a tem minha muita foi por coisa telefone, legal. né? A Eu sua foi vivi o a sua é bem sobrenatural. inédita também. Deixa eu atualizar o pessoal aqui. Hoje, sexta-feira, 23, né? 23 de maio. Amanhã, gente... Amanhã é domingo que começa o seu evento? É domingo. Segunda, né? Eu tô cortando o cabelo do Fernando para um evento que ele vai ter aqui em Alphaville. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento aqui, Não, tá? falar. Quando que vai pro ar? Hã? Já vai ter acontecido o evento. Vai ter acontecido. Então tá. Porque esse final de semana... Estamos aqui preparando todo esse rostinho aqui, né? Onde a Ellen fez uma cirurgia na minha cabeça, segundo a minha esposa. Exatamente. Depois ela vai colocar o antes e depois. Coloca aqui na edição. Vou colocar. Vou colocar. Era o Zé Corubu e o Fernando agora, né? Zé Corubu foi boa. É o cabelo do Zé Corubu. Ficou bem. Era o cabelo do Zé Corubu. Então eu vou fazer um evento para donos de restaurante. E aí, num geral, né, todas as culinárias, onde é uma imersão de 20 horas, 2 dias de 10 horas ali, onde que a gente vai dar um 360 por todas as áreas de um restaurante. Então vai falar sobre marketing, sobre vendas, sobre a parte jurídica, sobre a parte administrativa, sobre a gestão de pessoas. E nessas 20 horas eu já tive alunos que já foram transformados só com a imersão. Caramba, cara. Caras que abriram negócios, caras que já mudaram a maneira como eles vêm. E é muito legal que quando eu comecei a fazer isso, eu falei, eu quero fazer um negócio excelente. E eu quero dar uma experiência que os donos de restaurante, na grande maioria, né? Eu cuido dos comerciantes, tá? Então não vai achar que eu cuido dos caras da elite, dos grandes restaurantes. Não, pega o cara pequenininho, que tem uma portinha. Assim como eu Esse comecei. É o seu público principal. Esse é meu público. Entendi. Eu gosto deles. Atendo também uns caras grandes, cuido de uns caras grandes, caras que têm muito mais lojas do que eu até, mas eu gosto desse. Esse que tá tipo pedra, é um diamante não polido, sabe? Eu gosto disso, de polir. Por que você gosta? Pela sensação que eu gosto do antes e depois também? Não, eu gosto porque eles têm mais sede, né, de aprender. Muitas vezes são mais obedientes, menos questionadores, porque quando chega um cara... E às cara... vezes tem muito a perder também, né, Fernando? Sim. Talvez é por isso também, né? Porque às vezes assim, quando um cara tem muito resultado, eu já escutei isso. Um cara falando assim, mas por que eu vou aprender com ele se eu tenho mais lojas que ele? Tá, loja tu tem, E só que você não lucro. fatura, no lucro. Né? Então hoje a gente tem um ecossistema, nem vou falar aqui porque é muitos números, mas a gente tem outras empresas. Então, de um negócio de 16 metros quadrados, a gente tem várias empresas hoje. Né? É que o que eu divulgo são só os restaurantes, porque nos outros negócios tem outros sócios. Então, às vezes o cara tem bom resultado no restaurante, mas ele não sabe andar em todas as áreas. Então, só para vocês entenderem, vocês barbeiros aí, fala aí uma marca top no mundo da barbearia, tipo assim, uma mais... A UOL. A UOL. Imagina que você vai fazer um evento e a UOL tá te patrocinando. No meu evento, meus patrocinadores master são Seara e Nestlé. Eu tenho 13 mil seguidores. E aí as pessoas não entendem. Pô, como um cara com 13 mil seguidores? É que meu desempenho tá fora do digital. Sucesso offline. Meu sucesso offline. Então, quando eu comecei o projeto, essas grandes empresas já me conheciam, já sabiam do meu trabalho. E aí eles acreditaram, né? Tanto que eu falo para eles, vocês vão comigo até o fim. Porque eles acreditaram mesmo quando o projeto era só um PowerPoint.
Deixa eu até fazer um adendo aqui, Fernando, para uma curiosidade para a galera que é barbeiro, porque o meu público não é só de barbeiros aqui do Na Cadeira, tá? Hoje a gente tem, inclusive, público internacional, Uau. tá? Na Europa, a gente é muito Ok. Tô Mexe com preocupado nós. agora, porque vai sair mais caro esse corte aqui. Isso aí foi pra ancorar e dar o preço. Cara, isso aqui mas o Fernando é, inclusive, uma das pessoas que, para quem o Danilo Moretti pede conselho, né? Ele já me apresentou, ele falou, ele é um dos amigos que eu tenho que me dão sempre, é meu mentor de negócio também e tal. Então, Verdade, a galera que é da verdade. barbearia, que é fã do Danilo, esse cara também é uma das pessoas com quem ele se... Estão por trás do sucesso do Danilo. Também, cara, isso é muito legal de falar, porque... É porque é o que o Danilo fala, né? Ele fala, Fê, você entende de negócio. E verdade, pessoal, assim, negócio é negócio. Não importa se é barbearia, se é pizzaria, se é restaurante, se é... Eu já tive uma empresa de rastreador via satélite. Negócio é negócio, ele tem as suas premissas, né? Que são os 11 pilares de um negócio, que é tipo pessoas, marketing, liderança, jurídico, administrativo, né? São 11 pilares. Você aborda esses 11 pilares lá no evento? Abordo os 11 pilares. Eu não consigo aprofundar nos 11, porque é isso que eu dou na mentoria, né? Mas a gente passa pelos 11, em alguns a gente dá um mergulho mais profundo, mas principalmente eu bato na questão que, principalmente no digital, vender uma ideia assim, você não tem que ser CLT, você tem que ser PJ, você tem que ser empreendedor. Tá, mas você tá pronto para ser? Então eu questiono muito isso. Eu acho que não é tá todo certo. mundo, né, que vai poder ser, né, Fernando? Eu acho que todo mundo pode ser, mas você tem que ter o mínimo de bagagem. Entendi. Porque senão você vai cair na estatística do Sebrae, que é abre uma empresa, 80% fecha. 80%, 75%, cara, vai, é muito, 75% a 80%, fecha em até 5 anos. Aí é dolorido, né? E a gente, com certeza, todo mundo aí que tá assistindo conhece alguém que já começou um negócio e quebrou. Eu já quebrei. Eu já quebrei um negócio em 3 meses de confecção de roupa, inclusive de camiseta. É mesmo? Mas por causa de sociedade. Ô, Fernando, se alguém, por exemplo, lá da minha cidade, tem 27 mil habitantes, tem lá um restaurante, a pizzaria, consegue ser ajudado por você daqui? Sim, na sua mentoria? Sim, sim. Então já fica o convite, já que vocês vão assistir depois que aconteceu, vai lá no meu Instagram, Fernando Melo Oficial, ou se não, Aceleração Vai ficar Delivery. aqui, ó. Vai ficar no link? Ficar no link. Ótimo. Aí você vai ver tudo o que aconteceu e dia 11 e 12 de novembro tem a segunda edição. Eu faço 2 em São Paulo por ano, uma agora no meio do ano e uma no final do ano. 11 e 12 de novembro tem a segunda edição. E esse ano, se o Papai do Céu permitir, a gente começa a rodar o Brasil. Vamos fazer uma primeira edição no Nordeste. Ainda tá meio que sem data, mas deve acontecer entre agosto e setembro. E quem sabe, se o Brasil começar a pedir, a gente sai rodando, né? Tipo a minha turnê Next Level, né? Que a gente vai também, vocês vão ter turnê também. Esse é meu sonho, porque eu sei que é custoso, né? Viajar, pegar avião, hotel. E a minha ideia é levar mais próximo. Claro que a gente está ganhando estrutura para tudo isso, mas esse ano já vamos ter 1 ou 2 edições, certeza, fora do estado de São Paulo. Legal demais. Encosta aqui para mim, Fernando. Então, se você me segue de uma cidade, um lugar Ceará, Fortaleza, fica atento aí que a gente em breve estará pousando aí. Não, isso é legal demais, assim, porque a gente conhece, né, muita gente que é do ramo aí, né, de restaurantes, e a gente vê isso que você está falando. A pessoa, ela dedica a vida a fazer o negócio funcionar, geralmente um dinheiro que ela não tem. Eu já vi, inclusive, muito de perto, assim, pessoas que são queridas mesmo, que tomaram grandes prejuízos, assim, e ainda ficam porque são, vamos dizer, é o que sabe fazer às vezes, né, Fernando? Então, apaixonadas ali. Para donos de restaurante também, né? Sim. Eu tenho um quiz aqui muito bom para contar para barbeiro, como vender muito. Vamos fazer uma live contando isso? Vamos. Que eu fiz um salão, pedi pelo amor de Deus de mandar cliente. Sério? Sério. E era um salão, tipo, no nível de vocês, que era o mais caro custava R$250 um corte feminino em 2012. Caramba! Ela pediu pelo amor de Deus para parar de mandar cliente. Caramba! Vale uma live só disso. Vale um episódio só disso aqui. Como fazer
a sua agenda de barbeiro explodir com uma parceria com o restaurante. Caramba! 2012 não existia o termo collab, mas eu chamava de parceria. Vou contar aqui rapidinho. A gente fez uma parceria com um salão, ele era do Rio de Janeiro, tinha acabado de chegar em São Paulo, ninguém conhecia. E aí a gente fez uma ação ousada para público feminino, não era público masculino, onde existe ainda a Kerastase. Sim. É top? É top. É top? É top. Eu falei pra ela assim, eu não te cobro nada pela parceria, mas você vai dar a melhor hidratação que você pode dar. Ela falou, na época ela fez o custo lá, ela falou, então eu vou dar uma Kerastase. Ela dava a hidratação, só que onde tava o gancho? Pega essa. Né? Não sei se no masculino dá. A mulher não ia sair com o cabelo pingando. Com certeza, ela fazia escova. Aí ela ganhava na escova. Entendi. E aí ali ela tinha oportunidade de mostrar que a hidratação era top, já saía com o cabelo escovado. No final ela já ganhava um voucher para voltar a comprar na pizzaria. E com isso a gente lotou a agenda dela por 4 meses, ao ponto que ela falou, joga as caixas fora, que tinha propaganda na caixa. Falou, joga fora, eu te pago. Então você comprava a pizza e ganhava a hidratação lá. Caraca! Já fiz isso com posto de gasolina. Isso aqui, agora você tem que ir lá seguir o Fernando. Posto de gasolina, a pessoa comprava a pizza e ganhava um café. Ela comprava o pão de queijo e ganhava o café, que na época era barato o café, né? Hoje em dia banana e café são 2 coisas caras. Mas ganhava o café. Então ele abastecia lá, X litro, acho que era 20 litros, dava o papelzinho que a gente entregava e ganhava o pão de queijo. Olha só. Então assim, desde que o mundo é mundo, isso... E é o que eu falo na mentoria, não existe Vamos fazer uma aqui, ó. marketing Pra Elias, Fechou. Tomanique. Só pedir já pra... vou Amém pro agilizar esse papai. negócio aqui, ó. Vou mexer a agenda dos meninos aqui. Eu tenho até a artezinha até hoje. Sério? Chama cabelo.com. É um salão que hoje tá em Osasco. Eles eram de São Paulo, foram para Osasco. E eles são especializados em noivas. Então assim, tipo dia de noiva, tal. Mas eles tinham acabado de aterrissar em São Paulo, então ninguém conhecia. Eles eram famosos, mas ninguém conhecia. Tem gente que fica achando que tem que fazer coisas surreais. A gente falou muito disso no episódio com o Michael, que eu não sei se você conhece, que é o gerente de tudo aqui, né? É o CEO do grupo. E a gente falando sobre as estratégias do offline, justamente, que às vezes as pessoas ignoram e acham que é só online. Gente, o físico existe muito antes do digital, não é verdade? Muito antes. E ó, vou dar um exemplo. A gente tá aqui em Alphaville gravando. Acabou de inaugurar uma rede de uma unidade da rede de academias chamada Gaviões. Aqui do ladinho. Eu que fiz a inauguração. Sério? Então, 1.500 pessoas estavam visitando a academia e 1.500 pessoas viram a minha marca. Várias pessoas, tipo, que não conheciam. Ai, que legal. Aí você vai falar, pizza com academia? Eu tenho uma linha de pizza fit para quem vai na academia. E outra, então, gente malha para comer pizza, gente. Pelo amor então, de Deus, né? Vamos parar com a hipocrisia. Eu engordo e você gasta. Ou você gasta você emagrece, cada um na sua área. Então, nesse processo todo, é legal até, eu tava aqui, você me fez assim, eu falei, puta, lembrei. Então assim, você que é barbeiro, tá aí tipo, puta, eu queria tacar minha cadeira lotada. Não. Paga o preço, amigo. Ó, primícia do marketing, se chama sampling, que se chama degustação. Paga o preço. Fala pro cara, vai lá, X dia, faz uma parceria com um perfil de cliente que seja o seu, né? Porque senão você não vai dar corte de graça para quem não pode pagar. Mas fecha uma parceria, sei lá, com uma empresa boa na região. Tudo bem, eu queria proporcionar aí pros diretores barba, sei lá, de graça, por 1 mês. O cara fez a barba, automaticamente você ofereceu o corte. E tem a lei da reciprocidade, né? Ele, né? Bom, já que eu tô ganhando, vou pelo menos cortar aqui pra dar uma moral, né? E aí, se tiver uma pizzaria, um restaurante também aí, não existe melhor promotor. Escuta isso, pega só esse corte aqui, gera um corte. Não existe melhor promotor para um restaurante do que um barbeiro. Porque o barbeiro fica aqui, ó, 1 hora. E ele vai saber da vida, no primeiro, segundo corte, vai saber da vida da pessoa e vai falar, pô, e aí, fez o que no final de semana? Comi uma pizza, comi um sushi, comi um hot dog. Tempo todo, cara. Aí o barbeiro vai falar, sabe o quê? Pô, você já comeu a pizza do lugar tal? Já comeu o burger do lugar tal? Já comeu parmegiana do lugar tal? Aqui eu indico a sua pizza e aquela específica ainda. Você vai pegar a premiada lá. É assim. E eu nem tô pagando os milhões que vários pagam, entendeu? Então, é isso. Faça parceria, você que é dono de restaurante, faça parceria com barbeiros. E vocês, barbeiros,
utilizem o potencial que os restaurantes, os deliveries têm para promover o seu negócio. Não, daqui pra frente esse episódio tem que ser pago, cara. Não, não, não pode, cara. Que isso, Fernando. Você entregou demais aqui, ó. Você subiu o nível, a régua do podcast agora, cara. Já fica aí a dica para eu ir lá falar de vendas num evento dos barbeiros. Que vocês pensar de vendas, eu sei de vendas, pessoal. Eu sou vendedor de filtro de água, de porta em porta, sabe? Aquele tó. É mesmo? Nossa. Ninguém acredita, mas... Já teve aqui nesse podcast um vendedor de túmulo. Túmulo? É o amigo do Danilo, o Anderson, você conhece? Não conheço. Esse aí é bom. Ele ligava pra pessoa e perguntava, você tem onde cair morto? Mas esse aí ele não consegue saber se a pessoa ficou feliz com o serviço, Não, né? ninguém reclamou. O pós-venda dele é tipo... O meu brinco assim, a pizza é boa? A pessoa, é boa. É, né? Não é comeu, morreu, porque você tá vivo. Exatamente. Então... Cara, que isso. Pode encostar aqui de novo que eu vou... Eu vou encostar aqui, vai vir outra... Vai vir outro insight, exatamente. Cara, isso é muito legal e é por isso até, Fernando, que eu quis fazer esse podcast aqui, porque eu aprendo esse tipo de coisa aqui na minha cadeira, com vocês, que são meus clientes, o tempo todo, cara. Assim, isso aqui pra mim é uma escola que nem é gratuita, eu recebo para estudar, entendeu? Então, a ideia é justamente isso, porque o barbeiro, especialmente, e pessoas de outras áreas também, tem mania de só ouvir a pessoa da área dele, de só se informar naquela área. Eu acabei de fechar agora uma mentoria com uma pessoa que não é da minha área, justamente porque tem as informações que eu preciso ali na parte que eu preciso e eu consumo muito conteúdo, né, e troco muita informação com pessoas de várias áreas também, porque é isso que você falou, o sucesso tem pilares, né? Vendas têm pilares e servem tanto para mim, que sou barbeira, tanto para quem vende pizza, restaurante e tudo mais. E eu acho que muita gente lá de Mantena, na minha cidade, vai assistir esse episódio. Eu descobri que eu tenho uma audiência mantenense lá muito legal. E eu falo até para quem é empreendedor nessas áreas de lá, porque a cidade Quantos pequena, mil habitantes? 27 mil. A gente vê muitas dificuldades, né, na cidade pequena de se manter um negócio. Eu tenho aluno de uma cidade aqui em São Paulo chamada Palmital, com 16 mil habitantes. É mesmo? Ou 2. Aí. E eles aprendem muito, tipo, claro, não é a realidade de uma megalópole como São Paulo, mas eles levam tudo que tem de diferencial daqui pra lá. Mas você falou uma coisa que é real. Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, da onde saem as ideias, né? Sai de não olhar meu concorrente. Eu nunca me inspirei, tô falando nunca, pessoal. Nunca me inspirei em produto, em jeito de atender de concorrente. Sempre, por muitos anos, minha referência foi o Outback como restaurante, né? Como educador no digital, quem ensina o que eu ensino, que tem alguns, tem vários, maiores do que eu, mas eu não assisto eles. Eu também sou desse jeito. Eu não assisto porque eu não quero correr o risco de modelar ele porque ele está tendo resultado. Então, não assisto. É raro. Só quando alguém me manda algum assunto, aí eu assisto. Mas isso é uma premissa que eu tenho. Porque eu não corro o risco de copiar. Eu não corro o risco de querer fazer uma segunda versão daquele cara que tá dando certo. E fica sendo mais daquele, aí você fortalece, a gente já falou disso aqui também. A gente acaba fortalecendo a matriz, né? Quando você copia, você não fortalece a sua marca, você fortalece a de quem você está copiando, né? E, claro, algumas coisas se parecem, né? Sim, é inevitável porque é do nicho, porque, sei lá, vamos falar igual cor. Né? A Ellen fez, pode falar lá? Pode, aqui chama? pode. Nem falar consultoria de... A gente está no processo de consultoria de imagem, a gente fez a coloração pessoal do Fernando. Tem colometria? Coloração pessoal, essa coloração pessoal. Mas aí quando a Ellen levou, eu entendo de cores, né? Eu sou publicitário, eu tenho um diagrama na minha cabeça. Então tem cores, por exemplo, que eu uso, que pode falar, mas você se inspirou no outro. Não, desde que o mundo é mundo, laranja remete inteligência, preto remete elegância, né? Então são as cores que já são. Tem as cores, né? O vermelho e o amarelo que vão ser usadas em fast food, essas coisas, isso aí é... Que se vocês forem ver, ó, prestem atenção, o McDonald's hoje ele é preto e cinza, com toques vermelhos. Por quê? Porque ele hoje
quer elevar o nível do posicionamento dele, porque lá atrás era Fez fast rebranding, food, né? Fez rebranding. Então, Isso aí é estudar marketing também, né? Psicologia das cores e tudo mais, né, Fernando? tudo. Então, assim, o símbolo da sua barbearia, por exemplo, vou pegar aqui o seu Elias. A maioria das barbearias é lá A navalhinha e tudo a navalha mais. e a tesoura. Legal, né? Já remete que é uma barbearia. Ou tem lá na entrada aquele Barber negocinho pole. que, como chama? Barber pole. Barber pole. Legal, você bate o olho de longe e vê que é. Ali mas... tem também, a nossa é pretinho e branco, viu? Isso, é mas diferente. assim, tá vendo? Já deu estilo, porque senão você fica mais do mesmo. É. Né? Inclusive, essa unidade aqui, Fernanda, é uma curiosidade, né, para quem não visitou, essa unidade aqui de Alphaville, ela tem a cor diferente das outras. Ah, é? É pouca, o padrão, né, o arquiteto é o mesmo, mas a padronagem de cores aqui, ela é mais voltada para o cinza, as outras são, piso é mais marrom, os detalhes mais marrons. É mais quente. É mais quente, essa é um pouco mais fria e os quadros também, os enfeites que a gente tem também são diferentes justamente porque essa foi feita para ser uma unidade premium, né? Ela não foi feita para ser mais uma Seu Elias, ela foi feita para ser a unidade matriz aqui, modelo, né? Então, tudo isso, todo mundo que está nessa área estuda e às vezes o cara só olha a barbearia do cara e fala, ficou legal. Aí você quer montar um negócio que não bate com o seu público, onde você está, o que você pode explorar dele, né? E eu posso te contar uma coisa que eu ajudei aqui? Quem disse o preço fui eu. Porque era Naquele outro preço. dia. Foi você? Muito obrigada. Danilo, Muito obrigada. tá errado. O posicionamento de preço tá errado. Se vocês querem ser premium, tá errado. Pode subir o preço, olha. Doideira. Não, e aqui, eu vou te falar isso, já tinha sido falado, inclusive, na semana anterior. Eu falei, gente, não tá certo isso, não tá certo. E aí, precisa de alguém vir, porque você veio na inauguração, né? Precisava vir alguém de fora para falar isso, que é da cidade também, que conhece o mercado aqui também, Sim, né? se for falar assim, cortar por cortar, talvez sim, mas se você quer ter marca, se Posicionamento, você quer se né? Preço também posiciona, sim, né? posiciona e seleciona. Seleciona, exatamente. Então é uma coisa assim também que vale a pena, né? E é lógico, né? Até Mas calma, para quem tá assistindo, então não vai, né? Eu nem tenho cliente ainda, nem tenho marca, nem tenho representatividade. não é aí assim, fala, né? não, então já vou começar com esse preço. Calma. Aí sua cadeira vai ficar vazia. Aqui porque já é o Seu Elias, né? Sim. Então, assim, a gente também não. Constrói não a marca, depois se precifica. O pessoal hoje quer só posicionar, ancorado em nada, né, Fernando? Constrói a casa na areia ali e quer ter sucesso, né? Então, eu vejo que tem muito trabalho. Hoje também, Fernanda, a galera vende muito isso, esse negócio de estar à toa porque você é bem sucedido. E eu vejo toda a galera que realmente é muito bem sucedida trabalhando muito. Né? Todas as vezes que eu marquei horário, o Fernando marcou horário comigo aqui, ele chegou mais ou menos uma hora mais cedo, sentou ali com o notebook e estava trabalhando, hoje inclusive, né? Todas as vezes ele chega e fala, não, vou aproveitar para trabalhar. E às vezes fica mais uma hora aqui, antes e depois. Eu fiz até uma reunião com um americano aqui, terminei de cortar, gravei, marquei com ele, falei, ó, eu vou cortar o cabelo. E em seguida a gente vai fazer a reunião. Já fiz a reunião daqui. Pois é. E ainda fizemos uma outra surpresa aqui, né? Que eu já faço uns negócios aqui também. Aí é network. Aí é network. Porque, às vezes, inclusive, ele ia gravar hoje. Só que, tadinho, ele tá com alergia, né, no olho. Eu falei, não, você vai queimar seu filme. Já conectando o Fernando com a outra pessoa também, que vai poder acelerar ele na parte do digital. Porque eu acredito muito nisso também, né? Quando você já sabe para onde você quer ir, você já sabe o seu caminho, você pode acelerar. Agora, acelerar sem saber para onde você está indo, você vai acabar batendo a cara no muro, né? Precisa atender? Fica à vontade. Beijo. Cobra aqui, minha querida. Pelo amor de Deus. Desse jeito eu vou ter que pagar a hora extra. Oi? Vou ter que pagar a hora extra. Não acho ruim, não. Tá vendo? É cotizada, né? Isso. É crédito. É crédito. E eu lá esperando, não deixa eles parar, eu vou atrapalhar aí o vídeo. Deu erro de comunicação. Vai querer sua via? Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos colocar meus pontos lá, meus... Os cashbacks.
meus o quê? Cashback. Cashback. Deu? Fernando, eu vou ter que encerrar esse podcast para eu terminar a sua barba e também para liberar a recepcionista que ficou só a gente aqui. Você vai ter que voltar para dar mais aula aqui para nós. Bora. Isso Aí vai a gente só depender traz um tema só vendas. Isso. Na Mas próxima que eu sentar aqui, se você quer uma aula de vendas. tem que ter Tudo que eu faço aqui. na vida é de vendas, pessoal. Tenho a rede de restaurante. Eu tenho uma distribuidora de alimentos que atende donos de restaurante com mais de 4.000 clientes. E a gente tem uma operação de importação de alimento também. Tudo em vendas. Então, eu sei vender no B2B, né? Que é o transformador com transformador. Sem vender para o cliente final. Sem encher a agenda. E eu já ensinei isso para uns barbeiros. Eu vou ensinar na próxima aula aqui, que vai ser uma aula. Mas hein? eu vou colocar uma meta. Vou colocar uma meta. Uma meta? O seu episódio tem que bater 10.000 visualizações para você voltar aqui. Não, quero comentário. Quero comentário. Comentário? A galera falando, quero a aula de vendas pra barbeiro. Também. Vai ter que ter os comentários, mas tem que bater 10.000 views pra galera compartilhar. Show. Compartilha esse podcast, gente, com aquele amigo seu que é dono de hamburgueria, dono de pizzaria, dono de restaurante, que vive lá reclamando que tá fracassado, que tá até meia-noite com a barriga quente lá na beirada da chapa e que não tem sucesso e que nunca tem dinheiro pra cortar cabelo com você. Manda esse episódio pra ele. Vamos fazer... E já chama ele, aí você fala, vamos fazer uma E parceria. vamos fazer aqui, uma as suas duas parceria. Você um salva o outro. E aí eu vou ensinar que não é qualquer comércio e qualquer restaurante que você vai chamar. Você vai ter que pesquisar uma coisa que se chama ICP, Perfil de Cliente Ideal, para poder você fazer a collab, né? A parceria com o público que você quer. Não conta tudo agora não. Vamos Não, deixar pra você contar. vou deixar lá no próximo No episódio. próximo episódio. Ó, Vendas. Isso aí. Como encher a agenda de um barbeiro. Isso aí. E de outras pessoas também, que vão Também, se aí beneficiar. Cada um usa na sua área. Isso Fernando, muito obrigada pela que sua agradeço. participação aqui. Mentoria gratuita aí pra galera. Que isso, hein, gente? Você tá convidadíssimo agora, mas eu quero a participação do pessoal aí. E recadinho final pra galera que Bora. quer participar dos seus eventos aí. Mentoria. quiser- Ainda tem vaga pra mentoria esse ano? Porque você fechou, né? A turma. A mentoria só entra quando participa da imersão. Isso é tá. uma primícia. Porque eu não Entendi. trago ninguém que não absorveu a cultura. Entendi. E nessas 20 horas a gente consegue dar o tom da conversa de como vai acontecer a mentoria. Então eu tenho até um amigo do Rio Grande do Sul, Zeca, tá vindo. Ele já ia comprar a mentoria, ele já queria entrar. Eu falei, não, você só vai entrar depois que você participar da imersão. Então, quem quiser participar, tem que participar da imersão de novembro. De novo, pra poder, ou em Fortaleza, ou em algum Exato. local onde eu divulgar, mas me segue lá. E aí tem aulas, né? Eu dou aula de venda, que chama Funil de Ouro, como encher a agenda, né? Como trazer clientes para um restaurante, que é o meu principal produto. E aí essa tem todo mês. É uma aula ao vivo no Zoom, onde dá 3 horas de aula. E aí todo mundo fica até o final da aula. E é bem legal. E eu vou trazer todos esses conceitos para vocês, barbeiros, na próxima edição. Isso aí. Valeu demais. Até mais, pessoal. Segue lá, Fernando Melo Oficial ou Aceleração Delivery e marca o arroba aqui do seu amigo que tem um restaurante. E quando estiver em São Paulo, vem aqui experimentar Por minha favor. pizza, meu yakisoba na Tomanique Pizzas. E me chama, fala, ó, te conheci lá no canal da Ellen e tal. Isso aí. E se você souber algum podre do Danilo, conta aqui pra gente que Isso. na próxima eu conto. Boa. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu.